Boa tarde, mais uma vez estamos aqui para trazer coisas novas e velhas do tesouro. E hoje eu quero abordar um tema que é muito recorrente, que é falar sobre a questão de Jó. Né? É um livro cheio de mistérios, cheio de coisas que estão nas entrelinhas, mas que é muito importante. Né? Muitas pessoas, quando pegam o livro de Jó, ficam sempre na mesma coisa. Falam da aprovação de Jó, da paciência e tudo, mas esquecem de observar o que acontece ao redor dessa história, que nos trazem muitas informações. E quando você começa a ler e você questiona algumas coisas, é onde você vai encontrar a resposta. Porque o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade, a promessa. Mas para ele nos guiar na verdade, nós temos que procurar, querer saber, perguntar. Jesus disse na sua palavra, razoai comigo, né? Venham, perguntai, né? Cheguem comigo, vamos razoar, vamos conversar. Então, não é você ir lá com o seu pastor, com o seu líder, é você buscar através do Espírito Santo ali, ler, perguntar e achar a resposta na própria palavra. Então, por exemplo, você olha que na história de Jó, morreu muita gente, muitos servos, os filhos deles. Por que essas pessoas morreram? Né? Se o problema era com Jó, por que essas pessoas tinham que morrer? Então é coisa para você pensar e se perguntar, né? Não ficar só na mesmice, na mesma coisa que as pessoas pregam sobre Jó. Olha que interessante, a Bíblia começa falando lá em Jó, no capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Você vê que é uma palavra, quando as pessoas pegam isso, os pregadores, aí eles colocam Jó no pedestal do homem santo, que parece que era um homem que não tinha pecados, que era tão santo e perfeito, mas não existe esse homem perfeito, não existe esse homem pós-pecado, né, perfeito e que não tenha pecados, né? O único que veio nessa condição foi Jesus. Fora ele, todos os homens são pecadores, têm suas falhas, têm seus erros. Se eu for pegar um conceito bíblico, só por palavras, né, assim, de que o homem é justo, eu poderia dizer que Davi era perfeito, né? E a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, mas nós sabemos tantas as coisas que Davi fez de errado, né, ao longo da sua vida ali. E a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Talvez se não relatassem os erros de Davi, nós pensaremos de Davi igualmente pensamos de Jó. Ah, um homem perfeito, um homem sem erros. Né? Mas não é bem assim. Né? Nós encontramos na história de Jó, quando ele faz uma crítica a Jó, ele fala de algumas coisas que Jó fez errado, acusando Jó de tratar algumas pessoas com injustiça. Né? A questão da justiça, quando Deus fala que Davi era segundo o coração de Deus e que Jó era um homem íntegro e justo, se relaciona com o princípio de adoração, porque naquele tempo havia muito essa questão de adoração. Né? Então, quem adorava a Deus era tido como pessoas justas. Né? Davi adorava unicamente a Deus, por isso ele era considerado um homem justo, íntegro, né? Segundo o coração de Deus. E Jó também era um homem que adorava a Deus. E aí ele é colocado como um homem justo, por ele adorar a Deus. Mas não que não tivesse falhas e erros. E é por conta das falhas e erros que o acusador vai diante de Deus cobrar o direito que ele se avoga, que ele tem sobre todos os seres humanos, de fazer passar por provações, por situações que vão fazer o homem, podem fazer o homem fraquejar. Nós temos exemplo disso quando ele fez com os discípulos, que ele pediu para cirandar os discípulos, está lá em Lucas, e ele diz que recebeu autorização de Deus para isso, e Deus autorizou o diabo a cirandar os discípulos. Da mesma forma, ele vai diante de Deus, pede autorização para fustigar Jó, e ele recebe autorização. Isso é um análogo a todos os seres humanos na Terra. O diabo sempre está acusando e pedindo o direito de fazer você passar por dificuldades, de fazermos passar por dificuldade. Então, Jó, ele foi, Satanás recebeu a autorização porque ele cobrou um direito que ele se avoga a todos os seres humanos nessa terra, da qual ele usurpou o direito de Adão de ser príncipe desse mundo. E Jesus fala isso, Jesus que diz, o diabo é o príncipe desse mundo. Né? Não sou eu que estou falando, Jesus falou isso. Então,
por conta dessa autoridade que ele tem sobre os seres humanos, ele se avoga esse direito, vai diante de Deus, cobra o direito e Deus autoriza ao diabo fazer certas situações que você vê acontecer pelo mundo aí, tantas desgraças, tantas outras coisas. Ele também, a partir disso, ele enriquece alguns, empobrece os outros. Né? Você vê lá de Jesus, ele falou para Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então muitas pessoas nesse mundo são enriquecidas por escolherem adorar o lado negro da força e recebem riquezas. Então ele empobrece muitos. A pobreza não é um dom de Deus. A pobreza não é concedida a Deus aos seres humanos. Nesse mundo é o diabo, ele enriquece alguns, empobrece os outros. Então, se você entender esses mistérios que estão escondidos no Jó, você vai muito entender essa relação que tem entre Deus e o diabo, entre nós, nessa guerra entre Deus e o diabo. Né? E saber que nós vivemos num conflito. Né? Então, Jó, ele recebeu aquela aprovação, não como alguns teólogos dizem, porque Deus queria mostrar para o universo, Deus queria mostrar para o diabo, Deus não queria provar nada para ninguém, porque Deus não precisa disso, ele é Deus. A sua palavra é a verdade. Se ele disser, está dito. Ele não precisa se submeter a algo para provar alguma coisa para ninguém. Né? Alguns gostam de argumentar isso, mas isso foge totalmente contra a essência de Deus. Né? O que foi que aconteceu ali foi uma questão jurídica. Satanás foi lá, cobrou o direito, Deus teve que dar autorização para ele. Assim como ele deu autorização para o diabo fustigar os discípulos, que Jesus estava para morrer, para ser crucificado, eles estavam decidindo quem ia ser o primeiro-ministro, quem ia ser o segundo-ministro, quem ia sentar à direita, sentar à esquerda, e por isso o diabo foi lá e pediu autorização. Talvez ele falou que nem a Jó, eles estão com Jesus aí porque eles estão na esperança de ter cargos. Né? Mas deixa eu provar ele, ver se para mostrar e provar que não, eles só seguem por isso mesmo. Né? E por isso Jesus falou, eu vou orar para que a fé de vocês não desfaleça. Né? Na mesma situação de Jó, ele diz, olha, ele te adora. Olha bem, a questão é a adoração, né? Ele te serve, ou seja, ele te adora porque tu protegeste ele de sua riqueza, né? Tira isso dele e ele não vai te adorar mais, né? Então ele vai cobrar um direito que ele tinha sobre o homem, direito que ele achava, ele se avoga de adoração, e que Jó servia a Deus, ou adorava a Deus, porque Deus não permitia que ele tivesse acesso à vida dele como tinha acesso aos outros seres humanos. E Deus permite que isso aconteça. E é claro, serve de lição para nós compreendermos esse contexto da luta entre bem e mal e tirarmos lições importantes para a nossa vida nessa relação, né? Quando passarmos por algum tipo de provação. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima, se Deus quiser.